Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Chronicast, esse podcast que foi criado para você, um canal para ouvir a tua história. Se você tem uma história interessante, olha só, entra lá no canal Chronicast Podcast Barbosa Júnior, vê lá o nosso conteúdo, se inscreva no canal, acione o sininho e sempre que tiver alguma matéria nova, você vai ser comunicado lá, você vai ser avisado e você fica por dentro de tudo que acontece aqui no Chronicast. Eu sou o Barbosa Júnior e olha só, você conhece alguém com uma história que vale a pena ser contada? Alguém na sua região, no seu bairro, na sua cidade? Ele faz um trabalho que chama a atenção e não está sendo ouvido pelas autoridades ou do município? Então faz o seguinte, anota esse número aí, 19 97805 0533. Esse é o WhatsApp aqui do Chronicast. De novo, 19 97805 0533. Faz o seguinte, conta um pouco da história dessa pessoa, me manda o nome e o contato e a produção vai entrar em contato com ele e, se aprovado, vamos contar aqui no Chronicast a história dessa pessoa, tá certo? Então, eu tô te esperando, não se esqueça. Canal Chronicast Podcast Barbosa Júnior, entra lá, se inscreve, deixa o like, não pode comentar também lá, use os comentários à vontade, aqui você é de casa, tá certo? Compartilhe o nosso conteúdo, ok? E o nosso convidado de hoje, rapaz, é muita coisa para falar dele. Vamos lá, ele é pianista, clarinetista, vocalista, tecladista, maestro, arranjador, orquestrador e diretor musical, bacharel pela Escola de Comunicação e Artes da USP de São Paulo, com mestrado pela Unicamp aqui em Campinas. Criador e diretor musical de trilhas sonoras para dança, teatro, musicais e filmes publicitários para TV e rádio há mais de 30 anos. Instrumentista, arranjador e assistente de direção musical com projetos com Milton Nascimento, Nana Vasconcelos, Toquinho, Jane Bock, além de participar como pianista e maestro arranjador com Zizi Posse e muitos outros. Hoje vamos conversar com meu amigo, maestro Jeter Garotti Júnior. Maestro, seja bem-vindo ao Chronicast. Muito obrigado pelo convite, um abraço, um prazer estar aqui com vocês também, e é sempre muito bom a gente poder estar encontrando amigos e podendo conversar a respeito de amigos e histórias vividas de amigos. Isso é muito bom. Falando nisso, temos um amigo em comum, maestro, Sim. Que te mandou um grande abraço, que é o Alaor, o Lalau. Lalau. Ele é técnico do Guarani Índias, ele esteve aqui com a gente, falou um pouco sobre o futebol americano, né? E mandou um grande abraço para o senhor. Os meus dois filhos treinaram com ele. O meu mais velho fez futebol aqui, na categoria flag, foi para os Estados Unidos, jogou lá. E o meu mais novo também foi quarterback também junto com ele. E ele desenvolve um trabalho muito legal com a criançada, com os adolescentes, com os mais antigos também, na categoria full pad, e aonde ele divulga e difunde o futebol americano no Brasil. Cada vez mais existe uma aceitação muito grande pelos jovens, apesar de ser um pouco diferente dos Estados Unidos, porque lá são todos aparamentados, com capacete, com equipamentos. O modelo flag, a categoria flag, aonde só tem duas tirinhas penduradas do lado do atleta, tem sido bastante difundida e bastante divulgada, e o pessoal está gostando bastante. Meus filhos tem uma referência muito legal do Lalau e agora eu quero mandar um abraço, Lalau. Lalau, obrigado. A recíproca é a mesma. Um grande abraço para a família toda aí. Com certeza ele vai ficar muito contente. Eu falei com ele hoje, que inclusive subiu o canal, e a primeira gravação foi com ele. Manda um abraço pro Jeter e tal. Sim. Né? Eu preferia ele no Gorilas, mas tudo bem. Ele tá lá no Guaranis. Ele tá lá no Índias, fazendo um bom trabalho, né? Sim. Ele falou do trabalho deles lá, muito bom. Muito bom mesmo. Então, estou de parabéns. E no que eu puder ajudar, o Chronicast está de portas abertas. Que legal. Futebol americano. Para que ele tenha uma história interessante, a gente poder estar contando por aqui. Muito bom. Mas vamos lá. Quem é Jeter Garotti Júnior? Jeter Garotti Júnior é filho da dona Maria de Lourdes Ribeiro Garotti, filho do seu Jeter Benevides Garotti. É um rapaz que nasceu em São Paulo, na década de 60. Nasci na Pompeia, me criei na Pompeia. E neto de avô clarinetista, de avó Dona Alice,
e com 36 primos, meu avô tinha nove filhos, então de uma família grande, de uma família simples, uma família humilde de São Paulo, que decidiu aos 6 anos estudar música e que está estudando até hoje. Ainda tem um monte de coisa ainda para aprender ainda. Não para, né, maestro? É, justamente eu queria saber quando e como nasceu o amor pela música, o desejo de se tornar maestro, foi uma coisa que aconteceu? Como que foi isso? Na verdade, o percurso da minha carreira de músico foi uma decorrência de fatos. Eu com 6 anos, eu era aquele rapazinho gordinho, um pouquinho mais tímido da turma, e eu sempre era muito envergonhado, muito acanhado. Tanto é que muitas vezes eu não sabia me relacionar com os amigos. Eu batia, chegava até a morder, né? E era a psicóloga da escola olhou e falou: Poxa, esse menino precisa dar uma olhada nele, porque ele tem algum problema, vamos dar uma averiguada. Mas antes disso, vamos passar ali embaixo da escada, tem um laboratório de música. Vamos dar uma passada lá antes, porque para eu assinar o documento para ele ir para a classe especial, que tinha chamada classe especial, onde tinha todas as pessoas que tinham certos distúrbios, deficiências. Vamos passar no laboratório de música. A dona Sofia Helena Freitas Guimarães de Oliveira me recebeu, falou assim: deixa eu ficar aqui meia hora com ele. Fechou a porta, ficamos lá. Ela me colocou no piano, a gente brincou um pouco, fez algumas conversas, tal. Depois ela abriu a porta e falou: esse menino não tem nada, deixa ele aqui comigo. E foi Deixa eu assim, fazer uma pergunta. No piano tocou o bife? toquei bife. Que acho que Toquei eu acho bife, que quem não sabe mal nada da primeira passado, bem música. passado. Quem não sabe nada e quem sabe, quem acha que sabe, toca bife. Não Toca tem bife. conversa, tem que Quem passar pelo criou bife. esse tal de bife? Foi uma brincadeira espontânea, pela disposição das notas, assim. Eu não sei exatamente a história, mas foi sempre uma brincadeira no tipo da movimentação da mão em cima do teclado, em cima das teclas dispostas. E aí tinha uma escala meio pentatônica e acabou ficando uma brincadeira universal, digamos assim, Tem né. parece um filme que tem um teclado no chão e dois atores brincam, não sei se é o Hoffman que tá que eles brincam pisando nas teclas. Era o Tom Hanks, e um outro. Não era o Dustin Hoffman Não, não, não né. era, não era. Mas é aonde eles brincam, pulando, tocando o bife É, naquele nesse teclado teclado no no chão. chão, é Isso, isso. isso, Quer dizer, isso. qualquer um que não entende nada de música conhece o É um bife. código universal. O bife que eu mais gosto é aquele mal passado na Eu também, na chapa, eu chapa, com gosto, aquela é bom. gordurinha do lado, isso é Muito bom esse aí, viu. Interessante. E aí, por isso que eu perguntei, o primeiro contato então seu foi com o teclado? Foi com teclado aos 6 anos, aí depois eu comecei a estudar flauta doce, violão, dentro do laboratório de música, que ficava numa escola estadual, que era de uma iniciativa de uma professora que era amiga do maestro Eleazar de Carvalho, tinha contatos com a alta sociedade da música e se dispunha a ensinar música numa escola estadual, no laboratório, numa escola estadual. E que lá cuidava de nós. Colocava desde ensinamentos de conduta até ensinamentos de música. E a gente cresceu lá. A gente cresceu com um monte de amigos. E eu lembro que dali ela tinha um conjunto de flautas doces chamada Guiomar Novaes, da qual ela era amiga de muito tempo. E esse conjunto Guiomar Novaes era um laboratório de flautas doces, onde ela era maestrina e ela era arranjadora. Então ela adaptava todas as músicas do repertório erudito, do repertório clássico, para um conjunto de flautas. Nós éramos, acho que 20 e poucas crianças. A flauta doce, de vez em quando, você acha nos mercados. Ela é muito popular, né? Mas muita gente não conhece até onde você pode ir com a flauta doce. Porque geralmente você tem aquele manual com os furinhos, né? Aí você vai Exatamente. posiciona tal, Exatamente. e vai tocando, e tem todo um trabalho de diafragma, né? Para poder Diafragma, de respiração. não semitonar, né? Mesmo na E flauta. assim, as pessoas conhecem a fase inicial da flauta doce, porque muitas crianças passam pelo processo de musicalização pela flauta doce. Mas depois não vem até onde ela pode ir. E eu digo isso porque em 83, esse conjunto de flautas doces, da qual eu fazia parte, ganhou
o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte como melhor grupo instrumental erudito daquele ano, Tocando tocando flauta flauta doce. doce. Eu entrei na USP tocando flauta doce. Eu fui uma época, tem alguns amigos, até em comum comigo e com o Lalau. Ah, vamos montar uma banda. Aí você tinha um cara que tocava muito bem violão, o cara que tocava muito bem contrabaixo, o outro muito bem guitarra, o outro muito bem bateria. E eu quis muito fazer parte. Aí você pergunta: "Que instrumento você tocava?". Nenhum, Nenhum. nenhum. Aí dos dois um, ou você é o backing, ou você canta, Aham. né, ou você faz o vocal. A pessoa foi perguntar para mim: "Barbosa, você tem dom para cantar?". Eu falei: "Não, eu sou cara de pau mesmo". Eu era cara de pau. E nessa brincadeira, eu fui fazer aula de canto. E a professora falou: "Você precisa trabalhar o diafragma". Eu falei: "Traduz em português", porque eu não entendi, né. Aí foi mostrou todo o trabalho. E o exercício que ela me passou eram 2, um era tentar encher uma bexiga Sim. pequena só com o ar que vem proveniente do diafragma, e não consegui. Aí ela me passou para flauta doce. Falou: "Você tem que ir soprando assim, senão sai muito alto, semitona", toda aquela questão, todo aquele trabalho. E é interessante, porque você não às vezes não dá valor, você Não, pega lá não. inclusive eu tenho um afilhadinho que ele ganhou a flauta doce, Sei. e o avô dele é um pastor da minha igreja, né, falou: "Rapaz, eu quase endoidei". Falou: "Mas ele falou que ia É. aprender a tocar e sozinho ele aprendeu a tocar". Então, assim, eu acho que apesar Na verdade, a coisa mais difícil para casa é ter alguém que estuda a música lá. Ficar do lado de alguém que estuda a música é realmente é um sofrimento. Eu reconheço isso. A gente precisa repetir aquelas coisas várias vezes durante o dia. Precisamos repetir as passagens para resolver a música mecanicamente várias vezes. Só que quem está do lado ouviu a primeira vez, a segunda, a terceira, a 15ª, chega depois de 2 horas, pelo amor de Deus, para. Eu preciso de descanso, pelo amor de Deus. Mas eu sei que realmente ficar na casa de alguém estudando música é uma tarefa árdua. eu sei uma vez eu comprei um violão e achei que eu ia tocar, ia aprender, comprei as revistinha, né, que vinha Aham. com as cifras, e começava blém, 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 meu avô falou: "Pelo amor de Deus, tira esse negócio desse menino". Aí eu entendi uma coisa, que poderia ter sido pior, se eu tivesse escolhido uma bateria. Olha, é engraçado, porque tem um amigo meu em São Paulo que chama Edson Guilardi, que é baterista, né? E o pai dele, toda vez que ele chegava do trabalho, era a única hora que o filho tinha para estudar a bateria. Então e o pai dele reclamava muito do bateria. Então ele sempre tocava a bateria baixinho, piachinho, baixinho. Hoje é um dos caras mais sensíveis em tocar bateria, porque ele consegue tocar forte e pianíssimo, baixinho, com uma técnica que ele desenvolveu através dessa vivência com o pai. Então, assim, veio a agregar na formação dele como profissional a forma de tocar baixinho, sem ninguém ouvir. Então é muito legal ver como que a casa de cada músico traz para o músico aspectos que vão contribuir para a vida profissional dele. Não só: "Ah, não, meu pai não gostava de tocar", não. Meu pai me deu a oportunidade de treinar tocar bateria num volume muito baixinho. E aí eu acompanho desde orquestra até grupo de rock. É interessante, porque olha só, montamos uma banda, fomos fazer um evento, até para ajudar a Pastoral de Vicentinos, na época éramos todos um grupo de jovens da igreja católica, né, o evento chamava a banda chamava Novo Elo, Banda Novo Elo, né, e o evento era para ajudar a Pastoral de Vicentinos, né, e fazendo ali tal, olha que interessante, convidamos alguns grupos para poder estar tocando, vender algumas coisas para ajudar justamente, porque a Pastoral de Vicentinos, quem não sabe, é a parte social da igreja católica. Então eles montam cesta básica, tal, para entregar para a família carente, e às vezes precisa de ajuda. E fomos lá, né, fomos fazer esse evento. E é interessante que nós começamos só com música sacra. O evento era só de música sacra. Eu lembro que um dos os coordenadores da Pastoral de Vicentinos chegou pra gente assim e falou: "Rapaz, a gente precisa trazer gente aqui,
Tá, e o que você quer que a gente faz? Na época, o Mamonas Assassinas estava no auge, Sim. né? Falou: "Toca Mamonas Assassinas". Aí entra a parte do cara de pau. Eu não sabia cantar inglês, não conseguia, tinha um problema sério com o tempo de música. Mas quem Uhum. não sabe cantar Mamonas? Sendo cara de pau, tudo dá certo e Sendo fizemos, igual foi tudo dá certo. e foi bacana, foi legal, tudo foi uma grande brincadeira, né, e acabou dando certo, né. Tão certo que passou um tempo eles me tiraram da banda. No né, acho que só não deu muito certo pra mim, esse negócio de cantar não era muito a minha praia, né. Mas hoje eu tenho o maior carinho por todos eles, faço locução, às vezes eu canto também, arrisco um pouquinho, Isso é bom. né. Continuo cara de pau, Cara de pau continua. continuo cara Isso de acho que é pau, essencial, né? isso é o então não tem como a gente escapar disso, É. né. Mas o senhor é bacharel pela Escola de Comunicação e Artes, pela USP de São Paulo, com mestrado pela Unicamp, Isso. né, e criou trilhas, enfim. Mas no seu começo, qual foi a maior dificuldade para o senhor quando o senhor falou: "Não, é isso que eu quero fazer profissionalmente, quero viver disso, vou fazer faculdade disso"? Qual foi a maior dificuldade? Acho que a maior dificuldade na área de música, na minha época, que agora a gente não pode falar hoje em dia qual é a maior dificuldade da música. Na minha época, em 77, 79, quando eu lembro que foi o primeiro trabalho onde eu recebi um cachê, eu tinha 13 anos, eh, ter a possibilidade de você querer ser o que você quiser, com 13 anos, mas não saber por onde começar. É, vamos ser sinceros que com 13 anos, assim, ninguém vai dar a oportunidade de ouro, Aí né. que tá, como descobrir o que é ser músico? Por onde eu começo? Por onde eu começo para estudar, de uma forma mais profissional, aonde que eu vou buscar? Aonde que eu vou procurar? Acho que a maior dificuldade, além de, lógico, passar uma segurança para o meu pai, para os meus pais, que ser músico, eu sobrevivo. Eu lembro que o meu pai ficou preocupado com isso até os 19 anos, eu já estava na USP. Meu pai falava: "E aí, você tem trabalho? Você consegue sobreviver?" E eu lembro que a maior dificuldade é você entender o que que você quer fazer com música, aonde começar e como estudar para você atingir esse objetivo. Hoje em dia, a gente tem vários cursos, né, temos várias escolas, a própria internet, você tem acessos de aulas online. Naquela época, você ouvia FM, você gravava as músicas em fita cassete, você tinha partituras usadas que você comprava de alunos mais veteranos, e a dificuldade era entender o que que era sobreviver de música. Nessa época, eu não tinha a menor ideia do que eu queria ser. Eu queria fazer música. E descobrir nesse panorama todo, gigantesco, o que eu queria realmente fazer era amedrontador. Descobrir exatamente por onde eu começo. Entendi. O senhor falou do advento da internet, eu acho interessante, maestro, o seguinte, você tem aí hoje, na TV aberta, vários programas musicais que pegam cantores que já são renomados e colocam para julgar as pessoas. Eu paro para pensar, espera um pouquinho, você tem a pessoa que entra, faz a faculdade, 4 anos ou mais, né, que vai estudar, na realidade o músico ele estuda a vida inteira, Até né. Aí o cara vem numa chamada de moda, tá, explode. Aí o cara vai lá e coloca o cara para julgar a técnica, julgar algumas coisas que eu vejo isso porque, assim, eu venho do universo sertanejo, sempre gostei, né, e você vê, de repente, aquela dupla de moda. Pega o rapazinho bonitinho, canta mais ou menos, vai lá, coloca os 2, faz um trabalho, explode na mídia, tanto que alguns deles já pararam, o sim, sucesso vai embora. sim, E o músico ele continua, sim, porque apesar dos grandes shows, todo mundo vai lá para ver a dupla, mas aqueles que estão tocando por trás, que é o freelance, eles estão ali trabalhando há muito tempo, para eles não param, eles não saem de moda, né. E com o advento da internet,
Hoje todo mundo é produtor, hoje todo mundo é editor, todo mundo faz horrores pela Sim, internet. Até aula de canto pela internet dá para sim, fazer, sim, né. A internet, ela tirou um pouco essa essência do músico raiz, daquele músico que se apaixonou por um instrumento, falou: "Poxa vida, é isso que eu quero da minha vida, eu quero fazer isso profissionalmente, é a profissão da minha vida". Não de moda, mas de profissão da minha vida. acredito que não, acredito que a internet abriu possibilidades de acesso à informação. Antigamente eu lembro que, pô, para eu querer ouvir uma música, eh, eu lembro que eu estava na USP e tinha um lugar que chamava fonoteca, que é onde você ia lá, escolher uma gravação que você vai estudar, ou era em vinil ou era em cassete, e eu lembro que eu tinha que estudar um concerto para clarinete de Mozart e eu não tinha gravação. Então eu estava lá, fui lá no fonoteca: "Por favor, eu quero o concerto de Mozart". Falou assim: "Tá alugada". Só tinha um cassete. "Tá alugada, o aluno vai devolver a semana que vem". Chegou, eu esperei uma semana estudando por outras tentativas, partitura, ou tocando com o meu professor. Chegou uma semana depois: "Ah, vim buscar a fita para eu ouvir". "Ah não, ele renovou, é só na outra semana ele vai devolver". Ou seja, 2 semanas para poder Para eu estudar. conseguir ouvir uma versão daquele concerto que eu estava estudando. Hoje em dia, todo mundo tem no celular a possibilidade de acessar 350 milhões de músicas, as mais diferentes possíveis. Não que todo mundo acesse, mas você tem a possibilidade de acessar. E, por exemplo, eu quero ouvir um vídeo de como foi gravada essa música. Você procura no YouTube, você encontra. Eu quero ver como foi a conversa do compositor com os integrantes. Você acha, procura e encontra. Então eu acho que a internet veio a ajudar a, principalmente depois da pandemia. Depois da pandemia, toda a relação com a internet mudou, acredito. E a informação dela chegou a ser a única porta de saída da sua casa. Eu lembro que 2020, 2021, onde nós não podíamos estar assim numa sala como essa, a Verdade. internet era a única porta para o mundo. Você conseguia conversar com um parente distante, você conseguia conversar e ver a Exatamente, pessoa, porque não é só falar, exatamente, falar você fala pelo telefone, mas você aquele negócio de você ver a pessoa, olhar para a pessoa olhar para você, exatamente. e realmente a internet te possibilitou isso, você conseguia hoje você consegue falar com qualquer pessoa em qualquer lugar no É, por mundo. exemplo, muitas vezes os polos mais ativos de música para filme, música para game, é Estados Unidos, Los Angeles, Taiwan, onde muitas vezes você precisava estar nesses lugares. Depois da pandemia, pelo fato de você poder acessar esses lugares da onde você estiver, não há mais a necessidade de você estar lá. Então, o mundo, de uma certa forma, ficou menor, mais Diminuiu o custo acessível também, né. completamente. Uma viagem para Então, os Estados Unidos, é visto, é passaporte, não sei o é, quê, e hoje é, com um clique você consegue falar com as é, pessoas lá, né. exatamente. Não só conversar, mas assim, fornecer trabalhos, ser prestador de serviço. Eu trabalho bastante com Los Angeles nesse ponto, ou seja, eu forneço música de Campinas. "Ah, mas você vai para Los Angeles?" "Não, nunca tive em Los Angeles. Ah, tive uma vez em Los Angeles a trabalho, mas eu não moro em Los Angeles. Mas hoje eu tenho um canal profissional com Los Angeles que me permite estar em Campinas". Ou seja, a internet realmente ele encurtou muito os Foi, espaços, né, com certeza. ajudou bastante. Inclusive quando você não quer ver o vizinho, você faz uma chamada de vídeo, se ele começar a falar demais, você vai lá e vai falar: "Tô Quando indo seu na sua filho rua, caiu". Quando seu filho não responde, você chama, chama, ele tá lá no quarto, você escuta, dá pra você vir aqui em cima, eu tô chamando você. É verdade, é verdade. Mas, é dentro dos trabalhos que você já fez, quantas trilhas de novela você já produziu e em quais novelas foram usadas essas trilhas? Na verdade, as novelas de trilhas de novela são uma parte do meu trabalho que eu comecei muito agora, assim, não faz muito tempo que eu trabalho com trilhas de novela, porque é um meio um pouco mais fechado. Eu participei da trilha do Pedacinho de Chão, da Globo, do Velho Chico, da Globo também, de um filme que chama Dois Irmãos e de um filme do Fantasminha Pluft, que foi produzido pela Globo também. E eu forneci por algum tempo material
de trilha sonora para Daniel Figueiredo, que compõe todas as trilhas épicas das novelas épicas da Record. Então, Reis, Jesus, Gênesis. Então, muitas vezes eu participei como sendo um cooperador dessas produções, fornecendo materiais, fornecendo trilhas e por vezes até tocando com orquestra. Por exemplo, o Velho Chico foi toda gravada com a Sinfônica de Heliópolis, em São Paulo, da forma que se gravava orquestra nos anos 50. Ou seja, todo mundo no estúdio, 3, 4 microfones, gravando. Se um errar, volta, grava tudo de novo. Corta de Ou novo. seja, não foi como chamado overdub, que a gente fala, gravação de setores, sessões em cima de sessões. Não, foi valendo todo mundo. Então foi uma experiência muito legal conhecer a forma de como se gravava as produções da década de 50 e como se grava hoje filmes nos Estados Unidos, na Europa, com a orquestra toda dentro do palco. Eu tive a oportunidade, inclusive ele vai estar aqui comigo, é um amigo meu, ele é cantor sertanejo, Marcos Paulo, e no primeiro Viola de Todos os Cantos, ele pegou o 3º lugar, ele e a dupla dele. E como a prefeitura de Hortolândia na época tinha patrocinado eles deram um show na terceira festa de rodeio de Hortolândia. E ele chegou para mim e falou assim: "Barbosa, a gente vai ter esse show, tal". E eu falei: "Tá, você veio me convidar para ir no show, para assistir o show?" Ele falou: "Não, tô convidando para você fazer parte da produção". Eu falei: "Cara, eu nunca fiz isso". Ele falou: "Não, fica tranquilo, você vai ter lugar para deixar o carro, pode levar tua família, vão entrar com você, vai ter credencial, vai ter espaço lá no Espaço VIP, estacionamento". Eu falei: "Rapaz". Aí acabei indo pra lá. E é interessante, porque uma coisa é você estar de frente do palco assistindo, a outra é você estar do outro lado, né, aonde faz a mágica acontecer. É. Porque na hora que tá lá na frente gravando é tudo bonito, mas esse trabalho de bastidor, eu acho que até por isso que o senhor falou que deve ter sido uma experiência tremenda gravar como se gravava É. antigamente. E é muito interessante você mencionar o aspecto do produtor, o aspecto do músico, do arranjador, do maestro, o aspecto do artista. O produtor executivo, que nós chamamos aqui no Brasil de produtor executivo, é aquele que coordena tudo, pensa toda a logística, fala quando a gente tem que chegar, onde tem que ir, que hora que entra para o palco, que hora que sai, onde está a van, onde está o ônibus. É o cara chato. É o cara que coordena toda o workflow da produção toda. Deixa todo mundo doido, né. Mas é um cara necessário, que sem ele a coisa vai para o ralo. E é importante porque muitas vezes o produtor é aquele cara que você só chega nele para falar assim: onde é o camarim? O que tem no camarim para comer? Onde é que é o meu hotel? Onde é que é isso? Onde é que é aquilo? E muitas vezes eu ficava perguntando: deve haver uma forma da gente poder pedir para o produtor, de uma forma simples e objetiva, qual é a minha necessidade? Porque eu vou acabar perguntando para ele a mesma coisa que o artista pergunta: onde é que está meu carro? Onde é que está meu hotel? Onde é que está meu almoço? Onde é que está minha janta? Ou seja, qual que é a forma de me comunicar com o produtor para que ele entenda a necessidade que eu preciso? Ó, eu tô com o meu equipamento ali, como é que eu faço para trazer o equipamento para cá? Que horas que eu preciso montar o equipamento? Que hora que eu posso desmontar o equipamento? Aonde que eu posso deixar o equipamento? Que hora que a van sai para o aeroporto para a gente colocar o equipamento na van? Que são coisas que a gente precisa do produtor e que a gente tem que afinar a comunicação com eles para ser o mais objetivo possível, para que ele entenda que a gente não quer firula, a gente quer resolver problemas específicos do bom andamento do espetáculo. E é muito interessante isso, porque eu acabei fazendo algumas vezes produção executiva para entender como é que é estar no lugar do produtor, para ouvir quais são as demandas e para entender qual é a melhor forma de eu me comunicar para pedir ou para pedir ajuda nesse aspecto que ele está me falando. Então é muito interessante o aspecto do músico, do profissional de palco e do profissional do
que fica atrás do palco, que um necessita do outro, e eles precisam ter uma comunicação objetiva entre eles. É interessante que nesse dia, estava rolando, né, o rodeio, e o pessoal ficou em cima, teve um pessoal que estava naquela área que pôde assistir o rodeio ali de cima do palco, Aham. né. E chegou um momento que precisava sair do palco, né, pra banda subir, pra ter o show. Aí você começa: "Por favor, poderia descer? Por favor, poderia descer? Por favor, tá na hora, a banda precisa subir, você poderia descer?". Aí o pessoal olha assim pra você, dá aquela olhada assim, tipo: "Pô, quem que é esse cara?". Aí dava aquele passo, aquela respirada, aí o cara de pau voltava, né. "Vamos invadir o palco, vamos invadir o palco, vamos, 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 tá na hora do show. Desce, quem não é do show, desce, 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 desce", pessoal, "Banda, no palco, banda, no palco". Aí o cara, eu lembro que lá de baixo um músico perguntou: "Mas quem que é esse cara que eu nunca vi?". Falou: "Cara, esse é o cara que manda prender e manda soltar". "Tem juízo?". "Tenho". "Então vamos obedecer". Tem juízo, você obedece. Então, foi interessante isso, foi: "Rapaz, eu não acredito que eu tô com essa postura e que tá dando certo". Quer É, dizer, é. eu não era o produtor, eu fui lá convidado, por ser amigo da dupla, né. Aham. Ele falou: "Eu sei que se você estiver lá, a gente está bem assessorado", né. Mas nunca fiz isso profissionalmente. Então a gente Entendi, eu fui entendi. para ajudar uma dupla amiga minha, Aham. que era muito bacana, né. E com quantos artistas e os projetos desse artista você já trabalhou, você já Ixi participou? Maria, Você mandou um release que eu não dei conta de colocar aqui aí não, o negócio tem gente pra dedéu. aí é complicado, porque, assim, em termos de música popular brasileira, do cenário da MPB, é bastante gente, Eu é vi, tem bastante bastante gente mesmo. é bastante gente. Eu tô há mais tempo com a Zizi Posse, eu sou maestro dela há 33 anos, comecei em 1990 como pianista, depois passei como maestro e, tô até hoje fazendo essa função, né, ajudando a colocar na música toda a sensação e os sentimentos dela para com aquela música em específico. E nós somos em 4 músicos, mas com formações diferentes. Às vezes é duo, trio, quarteto, né. Eh, as outras os outros artistas, que muitos deles se tornaram amigos, por exemplo, o Ivan Lins, João Bosco, Leila Pinheiro, são pessoas muito queridas, assim, que fazem parte, que é aquela pessoa que liga no teu aniversário, não é manda recado, liga: Uhum. "Oi, Jeta, feliz aniversário", tal. "Oi, Ivan, feliz aniversário", tal. São grandes presentes para mim como músico, por tê-los como amigo, porque além antes de amigo, são referências musicais para mim, e que se tornaram amigos. E que é muito bom a gente poder é de uma responsabilidade muito grande, você ter um amigo dessa envergadura, porque, você não pode deixar de lado o respeito pela pessoa, pela obra, você está próximo, mas você não é tão não fique tão à vontade assim. Sempre cuide das suas amizades, com o maior respeito possível, porque são pessoas, assim, muito especiais, musicalmente falando, e são muito queridas, muito coração, pessoas de coração, pessoas que sentem a música quando tocam, não estão preocupadas somente em sucesso. Para elas, sucesso é você ser competente naquilo que faz, ter o reconhecimento do meio e poder sobreviver daquilo. Eu acho que a palavra sucesso para eles é isso. Sucesso hoje em dia é uma coisa tão banalizada, tão diferente, mas que para eles tem essa coisa que para mim marcou também. O que que é sucesso? Ser reconhecido no meio, ter respeitabilidade no meio, fazer com competência o que você faz e poder sobreviver daquilo que você faz. 30 anos trabalhando, 33 anos, Trinta e né, três. trabalhando com a Zizi Posse, que parece que é minha amiga, né. Olha só, quem sou eu, né. Assim, eu cresci, né, uma etapa da minha vida ouvindo Zizi Posse, Amor Sim. e outros trabalhos. Dá para entender o que ela precisa e dá para ela entender do que ela tem que fazer só de trocar olhar com Sim, você?
sim. A gente acaba desenvolvendo um código no palco, aonde qualquer gesto de mão quer dizer sempre alguma coisa. Um pouco mais para frente, segurar um pouco mais, vou voltar na música, não tô te ouvindo, preciso de mais mão esquerda. Ou seja, é um manual de códigos que você acaba desenvolvendo durante 33 anos tocando junto nas mais diversas situações. Eu acho que o mais importante é você entender que cada show é num lugar, com uma equipe, com um som, com uma interferência, com um problema, e aonde a gente tem que desenvolver uma certa comunicação aonde não hoje em dia, por exemplo, a gente toca com fones de ouvido, Uhum. né, e hoje em dia você tem um microfone específico para falar com o artista e com a banda, né. Só que havia um tempo onde não havia esse monitor aqui, existe um monitor de chão que a gente chamava. O chamado retorno. Retorno, Tá. retorno de chão. Hoje o retorno é um fone de ouvido. Antigamente era uma caixa no chão, aonde você tinha que fazer todos os sinais para a banda e para os cantores, porque não tinha como gritar ali, falar com eles. Hoje, pelo fato de você ter um fone de ouvido como um monitor, você tem um microfone separado onde você fala no ouvido deles. E tinha uma época onde não tinha isso, que é o que acontece geralmente em música erudita. Música erudita é tudo por olhar, tudo por intenção, tudo por movimento. Não existe uma palavra vai, agora você menos. Não, é tudo por, como diz o maestro Isaac de Karabichevsky, é tudo por telepatia. Eu olho para você e estou dizendo exatamente o que eu quero. Você faz assim, entendi. Olha, por que que eu perguntei isso? Eu lembro que o último programa ao vivo passou, né, numa TV aberta aí, que até você tinha me dito que ia para lá Aham, com ela. Eu lembro que teve um momento que ela foi, não lembro se foi Per Amore, que ela começou a cantar, de repente ela dá uma olhada para você assim, abaixa a exato, cabeça, dá uma risadinha, foi ela errou. exato. Olha, ela errou. Minha esposa: "Como assim ela errou?" Eu falei: "Presta atenção, olha de novo". Aí eu voltei, eu estava vendo pelo YouTube, "Olha aqui". Falou: "Não, mas ela sorriu", falou: "Ela sorriu, mas você viu o jeito que ela olhou para o maestro?" Ou então ela fez aquele gesto que: "Puxa, errei". Na verdade, isso acontece, assim, todos nós somos suscetíveis a imprevistos durante a Sim, performance, né. E eu acho que o mais legal é quando você faz o percurso de voltar ao trilho, voltar ao caminho, durante o voo. Não tem como parar a música e vamos começar de novo, não. Durante a música você entorta, enverga aqui, não sei o que lá, pum, achou de novo. Eu acho que um dos maiores trabalhos de performance musical é a possibilidade de você poder se corrigir durante o voo. Ou seja, que é o mecânico bacana. de voo. Mecânico de voo, ó, abriu uma torneira lá, vai lá, fora do avião, aperta o parafuso, o avião voando e você continua. E isso acontece constantemente. Não tem qual é a performance perfeita? Tanto na música erudita, quanto na música popular, na música country, no jazz, na música indiana, na música japonesa. Esses imprevistos acontecem o tempo todo. A forma como cada um resolve voltar ao trilho é que é mágico e que existe. E lógico, quanto mais você observa, mais você reconhece esses códigos e essas correções. É bonito demais. É É bonito demais. bacana, né. Recentemente teve um programa do Serginho Groisman, que Sim, teve altas vários, horas, isso, altas teve horas. vários cantores ali e tal. Sim. E eu lembro que você tinha comentado, falei: "Opa, não vou perder, vou assistir". Aham, aham. Até pensei que você estivesse lá, É, pois é. né. Aí de repente foi falando: "Ah, o maestro", aí uma pessoa falou: "Quer agradecer os arranjos do maestro que está aqui com a gente". Aí o Serginho fala: "É, mas todos os arranjos foram feitos pelo maestro Jeter Garotti", É, o Zé né. Serginho falou. E é interessante que você vê ali naquela ocasião, cantores que fizeram parte da história de alguém, Sim, sim, foi muito bonito né. mesmo. E o que é justamente fazer o arranjo? O que que é esse arranjo? É um arranjador, você pega a música, você transforma, o que que é esse arranjo? Na verdade, a palavra arranjo, ela engloba várias outras atividades, como, por exemplo, transcrição, adaptação, orquestração e arranjo. A palavra arranjo, arranjo, literalmente falando, quer dizer você pegar uma música, modificá-la,
vesti-la com outros instrumentos e tocá-la de uma forma diferente da original. Não necessariamente nessa forma, mas você altera a forma da música. Não tem uma introdução, um A, um B, o refrão, volta. Não. Você pode inverter as coisas, você pode modificar a estrutura da música. Orquestração, que está dentro do aspecto de regência, é você pegar uma música e como ela está, você colocar uma orquestra tocando junto com ela. Você orquestra todos os movimentos que ela já tem, ou seja, você não muda a estrutura dela. Interessante, porque foi isso que o maestro Graham Prescott fez no Per Amore. Per Amore eu gravei todos os pianos bases das músicas. E lógico, vou mandar para um maestro que eu não sei o que ele vai fazer, ele pode apagar o piano, colocar a orquestra em cima, pode deixar o piano lá no fundo, colocar a orquestra como ele quiser. Ele podia fazer o que ele quisesse, porque a proposta era eu fazer um arranjo de base, que é armar a estrutura e a harmonia para ele. O que ele fez? Ele pegou todas as notas que eu toquei e orquestrou. Cada movimento que eu fazia, ele desenhou para a orquestra fazer. Então isso é o chamado orquestrar. Então todo e qualquer movimento que eu fazia para resolver a harmonia, ele pintou na orquestra. Ele desenhou na orquestra. Isso é orquestrar. E o adaptar é você pegar uma música de uma orquestra com 80 músicos e adaptar para um grupo de 20, grupo de 10, grupo de 15. E aí você adapta não mexendo na estrutura, você só traz ela para ser realizável num grupo menor ou um grupo maior. Então o aspecto arranjar, ele tem várias facetas, que depende da real necessidade pelo qual você está ali. Porque o arranjador ele está sempre ali para atender uma necessidade. E muitas vezes isso me leva aos grandes maestros de TV da década de 50. Chiquinho de Moraes, Ciro Pereira. Ciro Pereira, inclusive, deu aula na Unicamp muitos anos aqui, que foi maestro da Orquestra Jazz Sinfônica de São Paulo também. Eram pessoas que escreviam de manhã para tocar de tarde. Ó, vai ter um programa, abertura de um programa, onde a gente precisa ter um arranjador tocando. Ah, qual a formação? A orquestra é assim. Ah, então eu vou escrever de manhã para tocar de tarde. Entendi. Que, na verdade, o que ele está fazendo é o que se fazia na música barroca mineira. Ó, vai chegar a família real de não sei da onde, a gente precisa tocar uma música para a entrada deles na cidade. Ó, vai ter o batismo da filha do português lá, da corte, não sei o que lá, que a gente precisa fazer uma música para a missa que vai ser agora às 6 horas da tarde. Esse aspecto do arranjador foi o que me cativou. Ser funcional e estar à disposição de uma necessidade premente, Que precisa ser resolvido que ali. precisa ser resolvida ali. E não é simplesmente vou compor, vou escrever a minha música da minha cabeça. Isso é tão importante quanto. Mas o que mais me atraiu foi, o que você precisa com música? Ah, eu preciso de um arranjo de cordas. Para quanto? Agora. É assim, tem todo o tempo do mundo, desde que seja para agora. Não! Exatamente, exatamente. Muitas vezes o que eu falo para a turma nova que está chegando é, o que é arranjar? Que arranjar é você saber quem está precisando da música, para quando você entrega, para que músico que vai tocar, que formação que vai tocar. Mas é isso? Assim, lógico. A bagagem musical vem depois. Você precisa resolver esses aspectos antes de botar a nota no papel. Então, muitas vezes, esse aspecto de que você precisa. Pô, eu preciso de uma abertura, não sei. E é muito interessante, porque o meu mercado, ele funciona com a palavra sim. Nós trabalhamos com sim. Escuta, preciso de um arranjo para entregar amanhã à tarde. Você entrega? Sim. Sim. Preciso fazer a abertura de um videogame tal com o tema do Senhor dos Anéis. Sim. Como que eu vou fazer? Sei lá. Eu Mas vou me sim. virar, mas eu vou fazer. Então, o estar à disposição para qualquer oportunidade que está ao meu redor, que surge, é uma grande escola. Que você acaba sendo útil em qualquer necessidade do tamanho que a necessidade se coloca a você. E aí você desenvolve todo o trabalho. Exatamente.
Maestro arranjador. Então, já que você fala maestro, você lembra, às vezes eu via, né, na televisão, poucos, às vezes passava um breve momento, aquela pessoa com aquele, fraque, Fraque, né, com aquela batuta na mão e sim, tudo aquele gestual, o músico sabe interpretar. sabe. Qual que é a finalidade daquilo, além de conduzir cada músico, cada Na verdade, a mão direita, quer ver? Eu vou até pegar aqui para pedir licença para vocês. Espera aí. não, mas vai achou. Achei. A batuta. O que é a batuta? A batuta é uma forma de você conduzir o tempo. Você conduzir o tempo para a orquestra. Uhum. Antigamente ele era um bastão enorme que você batia no chão para você dar o tempo para os músicos. Era um tempo. E aí criou-se um código, criou-se uma forma de trazer uma, uma vareta que, na verdade, é a continuação do seu braço, aonde você tem um código de contagem de tempo. 1, 2, 3, 4. 2, ou 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aqui, pela visão periférica do músico que está olhando as notas na partitura, ele enxerga o movimento do andamento. Isso é o que faz a mão direita. A mão esquerda, ela dá indicações de interpretação. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Agora você. E a direita não pode parar. Agora vocês. Agora um pouquinho menos vocês. E a direita dando um andamento. E pode fazer movimentos de interpretação musical, de interpretação de fraseados, coisas assim. Mas é o único instrumento da orquestra que não produz som nenhum. E que faz todo E mundo que funcionar. faz todo mundo funcionar. É o único instrumento que não produz som nenhum. Esse movimento do tempo, porque a música ela tem claves, né? A clave de sol. Eu lembro Sim, que eu, sim. na minha época de guardinha, ainda existe a guardinha ainda, mas na época tinha uma banda lá, e eu me aventurei. Eu tinha que fazer alguma coisa, eu não queria ser só o guardinha, né? Aí eu fui lá, procurei na época o maestro, esqueci o nome dele agora, faz bastante tempo, e ele me deu um livro chamado Bona, Bona, bom e velho Bona. né? Então você ia lá, ia tentando ler as partituras, onde é que estava cada nota, coisa e tal. Aí ele tinha que ficar fazer justamente o movimento, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Falei, isso é dentro da clave de sol. Eu achei bonito. Aí hoje, quando minha esposa ela é regente do círculo de oração, Aham, e tem lá as regentes, ela é dirigente e tem as regentes, sim. né? E uma vez eu perguntei para os regentes para que elas ficavam balançando o braço. Eu não sei. E por que que faz? Ah, não, porque eu vi o outro fazer, eu achei interessante. Como é que você faz uma coisa que você não entende, É por né? imitação. Uhum. Aí é por imitação. E também é essa a finalidade, Sim, sim. né? Eu acho que ela só não sabe essa questão da Na mão direita e mão verdade, esquerda. ela inconscientemente ela faz um aspecto de interpretação junto com todo mundo, É isso que mesmo. funciona tanto quanto. Muitas vezes tem maestros que só funciona, só dão movimentos com a mão aonde o instrumento está tocando, ele não conta o tempo. E tem um vídeo muito interessante do Leonard Bernstein, onde ele rege, ele vai parando o braço, parando o braço, parando o braço, ele só rege com os olhos. Ele só dá as entradas para os músicos e o caráter como ele tem que entrar. Ou seja, tem a ver com o preparo do músico? Tem a ver com o preparo do músico. Mas ele não deixou de usar o código necessário para a regência. Onde ele dá as entradas, dá os tempos, dá as intenções de cada entrada, e elas, as regentes, fazem isso de uma forma mais inconsciente, mas fazem a mesma coisa. Que coisa É. interessante. Mas, maestro, tem alguma história inusitada, alguma coisa que já aconteceu que você poderia contar pra gente? Não precisa falar com quem foi. Tá, aconteceu com fulano. Não, não precisa ser com ele. Mas existe alguma história assim engraçada que fugiu do contexto ou fugiu de uma regularidade que o senhor pode estar contando pra gente? Olha, acho que a história mais engraçada. Bom, posso falar uma que aconteceu agora, esse final de semana.
que nunca tinha acontecido, de 40 anos de profissão, nunca aconteceu. A gente, geralmente, no hotel, a gente marca o horário de saída pro local do show, e a gente fica lá. E a gente no aeroporto, chegando no aeroporto, a gente cruzou com a banda do Daniel Boaventura, que são todos amigos nossos, todos colegas de trabalho. A gente, quanto tempo, não sei o que lá, onde vocês estão indo? Ah, pro hotel, ali no Hotel de Salvador, ali no, que é o hotel da Bahia, que era o Hotel Tropical, agora mudou o nome, eu esqueci. Mas, nós também estamos lá. Ah, que legal, vamos junto, tal, não sei o que lá. Aí chegou a van deles, chegou a nossa van e tal. Aí, bom, marcado 3 horas lá embaixo pra gente ir pro local do show. Tá bom. Chegar lá, falei, bom, 3 horas, encostou a van, 3 horas, tudo bom. Aí desce um senhor falando no telefone. Ah, pois é, isso. A gente chegou e falou assim, banda da Zizi. Ele falou assim, pois é, não, sim, pois não, não, 3 vezes isso. Não, isso, pode entrar, pode entrar. Isso, e fechou a van, puf, né? E aí fomos indo, só que um dos integrantes nossos era baiano. E ele falou, tá indo pro lugar errado. E Tá indo pro lugar errado, a gente ia para outro lugar. Eu disse, não. Ele falou que é a banda da Zizi, a gente tá indo pro lugar certo. Ele levou a gente pro show do Daniel Boaventura. olha aí. E a banda, nossa van, pegou a banda do Daniel Boaventura e Levou levou pra pro Zizi. nosso show. Ai. No meio do trajeto, o motorista da nossa real van recebeu um telefonema. O Guelo tá aí, a gente quer falar com ele. Fala assim, tem algum Guelo aqui? Fala assim, Guelo? Guelo é da outra banda. Assim, vocês não são da banda da Zizi? Não, nós somos a banda do Daniel Boaventura. Voltou as duas vans pro hotel, trocou de van e aí foi pro lugar certo. Chegamos, cada banda chegou 2 horas atrasado pro local. Pouquinho tempo, imagina. A Zizi devia estar se descabelando. E é engraçado porque na semana anterior alguém me perguntou, você nunca tomou van errada? Eu falei, nunca. Tem a primeira vez, sempre tem a primeira vez. Eu não posso mais falar que eu nunca tomei uma van errada. Mas a culpa do cara que tava no celular acabou não prestando atenção. Mas a coisa que acontece. Não, ele vai entrando. Eu falei, tá bom, então vamos Imagina entrar. se vocês chegam no show. Como é que vai fazer? A gente ia chegar no show do Daniel, o Daniel olhar e falar assim, vocês não são minha banda. Não, a gente veio pra assistir. A gente só queria prestigiar. Maestro, qual conselho você daria para quem está começando na carreira de músico ou de arranjador? Eu acho que, primeiro, aprender a ser músico. Aprender o que é a arte de ser músico. Executar no seu instrumento com competência aquilo que é necessário executar. Para depois você aprender a ser um chamado, que nós chamamos de sideman, que é o cara que cuida de tudo para que tudo saia de acordo. É um diretor musical, é um diretor da banda. Para que você aprenda, através dessa atividade, a poder começar a arranjar, a estruturar, a definir formas da música, para que depois você possa se tornar um arranjador, para que você entenda de todas as técnicas de arranjo de todos os instrumentos, para que você possa se tornar um orquestrador, aonde você faz tudo isso voltado para a orquestra sinfônica, e um dia você possa se tornar um maestro arranjador, que é o cara que rege os próprios arranjos. Então, o começo dessa estrada é você ser o músico mais competente possível, dentro das suas possibilidades, tanto financeiras quanto artísticas, quanto de condições de estudar música, o mais competente possível, para que você possa galgar todos esses degraus com consciência e com estabilidade, para quando você chegar a ser um maestro arranjador e você poder reger as suas músicas na orquestra, você ser amigo dos maestros e não dos músicos, e não ser um maestro daqueles no sentido eu tenho a verdade e vocês não. Não. Porque você já passou por aquele instante. Você sabe o que é estar sentado naquele instante e você sabe como pedir isso para ele. Então, percorrer todo esse processo, aprendendo o máximo de cada experiência. Sempre falando sim, com coerência
para todas as oportunidades que te surgem. Eu já toquei clarinete Vila Lobos, numa casa noturna que chamava Madame Satã, em São Paulo. Por quê? Porque eu queria aprender o que era isso. Aprenda com todas as experiências que você vivenciar como músico. E carregue isso com você, porque você um dia vai precisar usar. Posso completar? Pois não. Eu lembro que uma vez eu entrei numa sala e tinha um cavalete, né? Aquele que você pega o papel e vai jogando para trás. E tinha uma frase, eu achei interessantíssima, que a frase falava assim: quando você tiver a impressão de que já sabe tudo, lembre-se, é apenas uma impressão. Exatamente. Ou seja, estudar. É isso aí. Bom, pessoal, o nosso tempo correu bastante e eu quero agradecer demais ao maestro. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. A oportunidade de estar aqui te recebendo no Chronicast. Né? E se você gostou, faz o seguinte: se inscreve no canal, passa lá, olha lá, hein? Vamos lá, anota aí. Chronicast Podcast com Barbosa Júnior. Mais uma vez, se você tem uma história legal, 19978050533, manda o nome da pessoa, o contato, a gente vai entrar em contato com eles. E se for realmente uma história que vale a pena, a gente vai estar contando, vai convidar a pessoa para estar aqui conversando com a gente no Chronicast. Não se esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho, deixe o like, comente e compartilhe. Mais uma vez, maestro, muito obrigado. Obrigado. Que Deus abençoe demais a sua vida. Obrigado. Gostaria de também indicar o meu Instagram, meu Facebook, para quem quiser acompanhar o meu trabalho. Jeter Garotti Júnior, tanto no Instagram como no Facebook. E tem a minha homepage, que é www.jetergarottejunior.com. Aí você vai ficar sabendo um pouco mais desse meio, de como é que a minha vivência tem sido durante esses 40 anos de música. Mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço a sua companhia aqui no Chronicast. Muito obrigado e fiquem sempre com Deus.